O povo das estrelas, a tribo que desapareceu no céu. Há histórias que morrem com o tempo, e há outras que o tempo parece tentar esconder. Meu nome é Amir, sou arqueólogo, e também o último descendente de um povo que não existe mais, pelo menos não oficialmente. Eles eram chamados de o povo das estrelas. Cresci ouvindo sobre eles como quem escuta uma lenda proibida. Meu avô dizia que há milhares de anos, um grupo de homens e mulheres viveu entre as dunas e os ventos do deserto, em harmonia com algo que não era deste mundo. Ele falava com um olhar distante, como se recordasse de algo que não era memória, mas presença. Durante anos, pensei que fosse loucura de velho, até o dia em que encontrei as ruínas. Tudo começou há 3 anos, no coração do deserto de Rub al-Khali, o quarto vazio, um lugar tão vasto que o silêncio pesa mais que o ar. Eu liderava uma escavação financiada por um instituto europeu. Nosso objetivo era estudar fragmentos de uma antiga civilização sem nome, perdida sob as areias. Mas o que encontramos não estava em nenhum registro. Entre as rochas e sedimentos, desenterramos algo que parecia uma pedra comum, mas havia entalhes minúsculos, símbolos que brilhavam sob a luz da lua. Eram como constelações, mapeadas de forma precisa demais para uma cultura pré-histórica. Ninguém soube explicar, exceto eu. Naquela noite, enquanto o vento rugia entre as tendas, algo mudou. O céu parecia pulsar. As estrelas estavam mais próximas, quase palpáveis. E no meio delas, uma formação triangular começou a brilhar, idêntica à da pedra que encontramos. Eu não conseguia respirar. Não era medo, era reconhecimento. Senti como se estivesse sendo observado, como se algo soubesse que eu havia lembrado de quem sou. Meu avô costumava repetir uma frase em uma língua que nenhum de nós compreendia. O retorno virá com o fogo que desce do céu. Achei que fosse metáfora, mas o que vi naquela noite me fez duvidar de tudo. Dias depois, um dos trabalhadores desapareceu. Seu acampamento estava intacto, lanterna acesa, café ainda quente, mas não havia pegada saindo dali. Somente um círculo de areia, derretida como vidro. A equipe entrou em pânico. As autoridades mandaram encerrar a escavação. Mas eu não consegui ir embora. Fiquei sozinho no deserto por mais 2 dias. Queria respostas. E foi quando vi um vulto no horizonte. Uma figura alta, envolta por véus translúcidos, andando devagar em minha direção. Aproximei-me, acreditando que fosse um beduíno perdido. Mas, quando cheguei perto, o ar parecia vibrar em torno dela. E a voz, se é que posso chamar de voz, não veio de fora. Veio de dentro. Você lembra, filho das estrelas? Meu corpo inteiro congelou. Ela não movia os lábios, mas eu a ouvia. Imagens invadiram minha mente. Uma cidade feita de luz, torres suspensas e um povo que vivia sob um céu que não era deste mundo. Homens e mulheres com olhos claros demais, observando o firmamento como quem olha um espelho. E então a voz disse: nós não partimos, apenas subimos. Quando voltei a mim, a figura havia sumido, e a areia ao redor estava fria, mesmo sob o sol da manhã. Voltei a Beirute com o pouco que tinha, fragmentos, anotações e o medo de estar enlouquecendo. Mas ao analisar os símbolos da pedra, percebi algo impossível. Eram mapas estelares do sistema de Órion e Sírius, com precisão astronômica. Milhares de anos antes da invenção do telescópio. Enviei amostras a laboratórios independentes. 3 deles desapareceram sem deixar rastro. O quarto respondeu apenas com um e-mail curto. Não procure mais. Eles não gostam disso. Desde então, vivo como um homem dividido, entre o que posso provar e o que só posso sentir. Porque à noite, quando o vento do deserto sopra, eu ainda escuto vozes. Como se alguém em algum lugar entre as estrelas ainda me chamasse pelo nome que não é Amir. E quando olho para o céu, sei que não estou apenas lembrando.
Estou sendo lembrado. Há algumas semanas recebi um pacote sem remetente. Dentro havia uma fotografia, o mesmo triângulo estelar que vi naquela noite, agora marcado em uma área do deserto proibida para voos. E uma mensagem. O retorno começou. Voltei ao mesmo local, mas desta vez não havia mais ruínas, só um círculo imenso de areia vitrificada e o mesmo brilho azul cortando o céu. Enquanto eu observava, algo começou a emergir da terra, uma estrutura metálica, polida, com inscrições idênticas às da pedra. Gravei tudo, mas quando tentei reproduzir o vídeo, ele estava corrompido. Apenas um ruído baixo, como se alguém respirasse do outro lado. Hoje, entendo o que meu avô tentava me dizer. O povo das estrelas não desapareceu. Eles ascenderam. E talvez estejam voltando. Mas não como salvadores, como observadores. E se o que vi é o começo, talvez nós, que permanecemos aqui, sejamos apenas a última sombra deles. Eu não quero convencer ninguém, apenas deixar registrado que vi o impossível e que a verdade não está enterrada nas areias do deserto, está olhando para nós, de volta. Se esta história te fez pensar, imagine o que ainda está escondido sob nossas areias. Deixe seu like, inscreva-se e continue comigo nessa busca pelo que nunca foi contado.